Eu tô postando uma imagem da imagem do vlog de hoje. Vocês vão ver, ou melhor, vocês já viram no Instagram, porque eu postei, sei lá quando, domingo. Ok. Oi, gente! Hoje, nesse vlog, a gente vai conversar sobre o porquê de eu ter vindo para a Austrália. Porque eu venho recebendo perguntas sobre eu ter vindo para cá, por que eu vim, por que eu fiquei. Enfim, eu achei que a gente já tinha conversado sobre isso, mas eu fui olhar os vídeos antigos e a gente não conversou sobre isso. E como eu já tenho filmado aqui para o Home Fit Home já há uns 2 anos, eu achei que valia a pena a gente fazer um vlog a respeito de eu morar na Austrália e por quê. Então, eu vim para a Austrália em 2009, exatamente no dia 3 de agosto de 2009. Eu nunca vou esquecer dessa data, sei lá por quê, mas eu não esqueço. Eu vim para cá para fazer um mestrado. Exatamente em 2009, eu tinha acabado de me formar. Eu acho que foi no semestre mesmo, esse primeiro semestre de 2009, eu tinha acabado de me formar em jornalismo pela UFRJ, no Rio de Janeiro. E aí eu decidi fazer um mestrado, e na época com meu namorado, e a gente veio para a Austrália. E a gente veio para a Austrália juntos, eu vim um pouquinho antes, assim, uns 15 dias ou 20 dias antes. E aí ele veio também, e a gente veio para fazer esse mestrado aqui na Austrália. E aí até a Milena, né, uma amiga minha que mora aqui, perguntou, mas por que Austrália, Bia? E na época esse mestrado que a gente queria fazer era um mestrado que só tinha nos Estados Unidos, na Austrália, na Finlândia e na China. E na época, assim, a gente só falava inglês, né? Inglês e português e espanhol, mas não finlandês. Eu espero que seja finlandês, né? Que eles falam na Finlândia. E nem mandarim. E na época, era 2009, né, no meio da crise financeira global, especialmente nos Estados Unidos, a gente pensou que era melhor vir para a Austrália, que supostamente era um país mais aberto a visitantes, e um país super legal, e a faculdade também era super conhecida por aqui. Então nós viemos. Vir para cá foi assim, foi uma decisão muito importante, foi uma decisão muito difícil, porque na época assim eu tive que vender carro, tive que pedir ajuda ao meu pai. Na época o meu namorado também teve que se organizar financeiramente, não foi algo fácil vir para cá, mas foi uma decisão que quando a gente tomou essa decisão, a gente acabou de se formar, e aí o que a gente vai fazer? E como vocês sabem, no Brasil, né, fazer mestrado é uma coisa assim, legal, vamos fazer mestrado quando a gente tiver 23 anos, 22 anos. Enquanto que aqui na Austrália é um pouquinho diferente essa história de fazer pós-graduação, né? A maioria faz quando já é mais velho, quando já tem mais experiência no mercado de trabalho. Mas voltando ao assunto, nós viemos e aí a vida aqui é completamente diferente, né? E eu tenho meu scriptzinho, eu tô falando assim, o que eu tenho que falar agora? Senão eu saio do caminho e começo a falar de outras coisas. A vida na Austrália, gente, é muito assim, muito diferente. E quando você chega aqui, brasileiro chegando na Austrália, e eu sei que se você chegou aqui agora, se você é brasileiro e você mora na Austrália há 6 semanas, 1 mês, 6 meses, até 1 ano, 2 anos, você ainda sente muita falta do Brasil. Eu sei disso porque na época a gente também sentia, e a gente comparava qualquer coisinha com o Brasil. Por exemplo, a gente ia a restaurante. E aqui na Austrália, por exemplo, quando você vai a um restaurante, você vai pagar pela sua comida antes de você sentar. Claro que esse é um restaurante assim comum, é como se fosse um restaurante aquilo, né, do Brasil, que é um restaurante assim que não é baratinho, mas também não é caro, é um restaurante razoável. E aí você paga pela sua comida, você pega um númerozinho, coloca na sua mesa e aí você espera eles chegarem com a sua comida. Isso pra gente era uma coisa horrorosa, né? A gente falava, nossa, mas não tem serviço aqui, eles não vêm à sua mesa e tal. Mesma coisa com as lojas, né? Quando você ia a um shopping ou loja de rua mesmo, o serviço era muito diferente, e é muito diferente, e os vendedores não estão nem aí. Muitas vezes eles estão no telefone e eles não vêm falar com você, porque aqui eles têm um salário fixo. Eles não têm uma comissão por venda. Então, para eles, né, eles estarem ali, fazendo um trabalho mais ou menos, já é legal. Não estou dizendo que todas as lojas aqui na Austrália são assim. Eu acho que, não sei se eu me acostumei, mas hoje em dia eu já acho normal. Ou melhor, sei lá, não sei se as lojas que eu vou são melhores ou
ou os funcionários são melhores. Mas, assim, foi um choque mesmo. O tempo aqui, por exemplo, é muito doido, e em Melbourne, se você mora em Melbourne, você tem que levar, tipo, um casaco, um guarda-chuva. Mesmo no verão, você leva um casaquinho para tudo que é lado, você leva um guarda-chuva, porque aqui o tempo você pode experimentar as 4 estações num dia só. Frio, chuva, um sol de rachar, arco-íris, granizo, tudo num dia só. E isso é uma característica muito forte aqui em Melbourne. E muita gente pergunta, né, sobre os animais aqui na Austrália, e eu estava conversando hoje com uma amiga, e aí eu lembrei de uma história, né, assim que a gente veio para cá, a gente conseguiu um apartamentinho muito fofo, assim, perto da faculdade, e aí um belo dia a gente chega em casa à noite, assim, umas 6, 7 horas da noite, e tinha uma aranha desse tamanho, assim, cabeluda, assim, sabe, na parede, e assim, bem quase no teto, assim, dessas cabeludonas mesmo, desse tamanho. E assim, eu nunca tinha visto um troço desse na minha vida, gente. E eu não estava morando assim, no meio do mato. Eu morava num bairrozinho assim, de estudante, um bairro, sei lá, qual seria o equivalente? Seria tipo sei lá, um Botafogo, Copacabana, sabe? No Rio de Janeiro. Mas, enfim, e aí na época, assim, a gente não sabia lidar com isso, e eu, principalmente, assim, morrendo de medo, e aí na época até meu namorado e eu, a gente teve essa ideia, coitada da aranha, a gente pegou um aspirador de pó, e a gente sugou a aranha, porque pra não ter que chegar tão perto, e a aranha pular na gente, a gente tirou aquela parte, né, aquela boca do aspirador de pó, e aí ficava assim, daqui de baixo, com o aspirador assim, grandão, para sugar a coitada. E ela ficou lá dentro, né? Morreu lá dentro, sei lá. Dava até medo de usar o aspirador de novo. Enfim, uma das peripécias, né, que eu sofri aqui na Austrália, não é um problema tão grande, mas aí você vai se acostumando com algumas coisas da vida, você compara tudo no início, como eu já disse, e eu comecei a fazer minha unha em casa, e muita gente, né, sabe que às vezes que eu faço a minha unha em casa, não tá feita hoje, mas normalmente ela tá bonitinha, e eu aprendi a fazer cortando muito bife, comendo muito bife da minha cutícula, mas você meio que se vira aqui na Austrália, né, eu acho que esse é um ponto importante também, da vida aqui na Austrália, é que você é muito independente. E eu vim pra cá, eu tinha 22 anos, fazendo 23, porque meu aniversário é em setembro. E na época, assim, antes eu morava com meus pais, eu tinha empregada em casa. Então, assim, eu sabia como fazer o básico, mas eu não sabia fazer várias coisas. E assim, eu sou a primeira a dizer que eu era super mimada. E aqui, quando você chega aqui, você tem que fazer tudo. E eu me lembro, assim, a primeira vez que eu lavei roupa aqui, por conta própria, eu acho que eu liguei pra mamãe ou pra Marina, que, que ajudou a gente, assim, a minha vida inteira lá no Brasil. E, gente, é uma vergonha, mas realmente eu liguei só pra checar o que eu tava fazendo era correto, porque era dessas máquinas de lavar, assim, que você abre por cima, não pela frente, sabe? E aí você tem que se virar. E aí eu comecei a cozinhar e procurar receitas na internet, tive que me virar assim com os afazeres domésticos. E uma coisa assim que se vocês vierem para a Austrália ou para qualquer outro local que a mão de obra é muito cara, então fica muito difícil de você contratar alguém para te ajudar todos os dias, você vai reparar que a casa das pessoas é meio empoeirada. Isso é verdade, gente. E eu, assim, eu ficava horrorizada. Até falava, né, pro meu ex na época. Falava, gente, mas essas casas aqui todas empoeiradas no Brasil, é tudo limpinho, né? E aí a gente montou nossa própria casa e aí você repara que realmente você contém o problema todos os dias, mas você faz uma faxina mesmo uma vez na semana. Então esse negócio de lavar banheiro todo dia, de você passar pano nos móveis todo dia e, sei lá, aspirar todo dia não rola não, gente. Rola assim de você limpar a cozinha e os banheiros, deixar tudo limpinho todo dia, mas o resto você vai contendo. Você tenta não deixar muito sujo e aí no sábado e domingo você se vira. Então esse é um ponto também que eu acho legal, porque eu mudei muito depois que eu vim pra cá. Não tinha essa de mamãe e papai ou empregada fazer tudo pra mim. E você cresce, você amadurece com isso e você se torna uma pessoa melhor. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, espero que eu tenha. Enfim. Mas aí toda vez que eu volto ao Brasil,
assim, eu me sinto uma rainha, né? Porque aí eu acordo, saio, assim, na casa da minha mãe. Quando eu volto, a minha cama está feita. Tá tudo brilhando, o quarto tá com um cheirinho de produtos de limpeza e tem, assim, um jantar pronto. Gente, isso não existe aqui, não existe. Eu não sou princesa, tá? E assim, mesmo que você tenha um padrão social alto aqui, é muito raro da galera ter cozinheira, de ter, assim, faxineira, pessoa que lave, que passe sua roupa e tudo. Pode ser que uma pessoa tenha, assim, contrate uma vez a cada 15 dias uma faxineira. E é isso que, assim, eu tento fazer aqui também. Eu não tenho feito, mas é algo que eu quero muito fazer hoje em dia, mas não é algo que todo mundo tenha. E você pode ver, assim, casais bem-sucedidos, ganhando bem pra caramba, e eles fazem tudo. E tem pouca ajuda. Então, acho que isso é uma parte legal de mencionar aqui na Austrália, que é muito diferente, né, do Brasil. E eu acho que o estilo de vida em si é muito diferente, né? Eu acho que aqui você tem segurança, assim, que você, hoje em dia eu já esqueço que eu me sinto segura todos os dias, né? Eu posso andar à noite em tudo que é lado e me sentir tranquila. Eu me lembro, assim, há anos atrás, provavelmente, assim, na época que eu ainda dava umas corridinhas, né? Porque hoje em dia eu nem corro mais, mas ao ar livre. Mas aí eu saía, assim, eu acho que 5:30 da manhã para correr e era no comecinho do inverno, então tava escurecendo, tava amanhecendo mais tarde. E aí eu me lembro, assim, saindo de casa tudo escuro e eu fiquei, assim, com medo, sabe? Não sei por que eu tava com medo, acho que é porque tava muito escuro, não tinha ninguém na rua. E eu fui correr em volta, assim, no parque, sem uma alma e sem uma luz. Assim, na penumbra mesmo, penumbra, assim, nenhum poste de luz no parque, sei lá por quê. E aí eu corri, né? Corri, não aconteceu nada, né? Como sempre. Aí eu voltei pra casa e falei assim, nossa, Alex, eu fiquei com medo de correr assim no parque essa hora. E aí ele até falou assim, não, você não deve, né? Melhor não, melhor evitar. Mas enfim, mesmo que você esteja com medo, é um medo assim de uma paranoia e talvez seja uma paranoia de vir do gueto, né? Porque você vindo do Rio, você tem que ter uma paranoia sim. Então aqui a segurança aqui é algo que é incomparável. Eu nunca morei em outros países, né, sem ser Austrália e Brasil, mas o que eu tenho para dizer é que aqui realmente eu não me esquento, eu ando de transporte público com o laptop aberto, com o meu iPhone na mão, falando no telefone, sem prestar atenção, com meus brincos, joias, sei lá o que, eu não ando muito de joia mesmo, mas eu não preciso me preocupar. E eu acho que outra característica importante, que a minha memória tá boa hoje, eu nem fiz script nem nada. Que aqui tem muito parque. Eu acho que eu já falei com vocês sobre isso. Aqui tem um parque em cada esquina, assim, é incrível, gente. Eu acho que aqui na Austrália, como tem menos gente, né, a devastação é menor. E aí essa necessidade de se construir prédios para realmente dar conta da demanda não existe, né? Então, claro, tem prédios e tal, e a população está crescendo, mas eu acho que ainda existe, assim, uma qualidade de vida e uma quantidade de casas que, assim, no Brasil, especialmente no Rio, é muito difícil de ver. E aqui nos parques, a gente usa os parques mais do que no Brasil. Por exemplo, você não tem o que fazer, você vai para o parque. Você quer dar uma corrida, você vai para o parque. Você quer conversar com um amigo, você vai para o parque, bota assim uma toalha na grama, senta, pega um solzinho, faz um piquenique. E, assim, é um evento social aqui. Muita gente em feriados, por exemplo, vai com a família, leva um piquenique, senta no parque, toma um solzinho. Que coisa maravilhosa ficar no meio da natureza sem ter que ir para a praia, ou você tem que pagar para ir a um parque. Porque a última vez que eu fui no Jardim Botânico, eu acho que tive que pagar. Mas aí eu tava, assim, eu tava até pensando sobre isso. Por que no Rio, por exemplo, a gente não utiliza os parques, né? Mas eu acho que, assim, eu teria medo de sentar num parque público sozinha com piquenique, entendeu? Porque você tá sempre, né, alerta. E apesar de eu achar que eu nunca sofri muitos problemas no Rio, eu ando alerta. Eu acho que é por isso que eu nunca tive assim muitos problemas, né? Você está sempre no alerta para não ter nenhum problema. E também porque minha família e meus amigos moram em locais melhores, então a segurança, né, e a probabilidade de algo acontecer diminui. E o engraçado falando nisso, né, falando do Brasil e falando dessa questão da segurança, é engraçado mencionar o Alex, que está aqui, né, me filmando.
e não tá entendendo o que eu tô falando. O Alex, ele, quando a gente vai pro Brasil, ele demora a se acostumar, né? Ele já foi ao Brasil, o quê? 2 vezes, acho que foi 2 ou 3. E aí, quando ele vai, assim, no início, ele fica chocado, que é trânsito em tudo que é lado, é motoqueiro te cortando. Gente, esses motoqueiros no Rio de Janeiro. A última vez que eu fui pra aí, fiquei dirigindo o carro dos meus pais, dos meus amigos, assim, dá uma raiva, gente. Se você é motoqueiro, fique na sua, né, na sua faixa. Porque aí você tem que se espremer como carro no meio, e aí vem o motoqueiro da sua direita, esquerda, e eles ficam, assim, pé da vida se você não mudar de posição para eles. Enfim, isso não acontece aqui. E aí ele fica chateado, assim, com essas questões sociais, com o fato de eu pedir para ele, Alex, esconde a sua máquina quando a gente for para esse local, ou tira o seu relógio quando a gente for para esse local. Então, eu acho que, assim, é chato e eu fico com vergonha. Eu quero que ele tenha a melhor experiência do mundo quando ele vai para lá, porque eu adoro o Brasil, e eu adoro ir ao Brasil, mas eu já tô meio que, né, acostumada com isso tudo. Enfim, tem uma história assim muito doida que eu nunca sofri o que ele sofreu, mas ele estava na praia de Copacabana com um amigo nosso, e aí eles viram uma galerinha, uma ganguezinha de meninos pequenos, pivetes mesmo, olhando para eles para roubar assim relógio e cordão. E aí na mesma hora eles olharam para os garotos do tipo, eu vi vocês, a gente já tá sacando o que tá acontecendo, colocaram assim o relógio e o cordão no bolso, e aí atravessaram a rua e ficaram encarando os caras. Mas o Alex ficou chocado com isso. Enfim, mas no ponto positivo, ele adora assim ficar na água, ir para Angra dos Reis e para Búzios. Ele adora essa parte, né? Ele adora as praias no Rio de Janeiro. E a melhor coisa para o Alex, se você quer deixar o Alex feliz, mesmo que ele não entenda nada do que você esteja falando, dá para o Alex uma informal, uma cerveja informal e um pastel. Ele sabe o que eu tô falando agora. Assim que eu falo pastel, ele já sabe, porque é a comida preferida do Alex, é um pastel. E a última vez que eu fui ao Brasil sem ele, eu fui num local que tinha pastel de tudo que é lado. Aí eu mandei uma foto pra ele, ele ficou com muita, muita, muita inveja. Mas enfim, então tem muita coisa pra falar, mas eu acho que assim, agora eu já tô aqui no Brasil, na Austrália já há 7 anos e meio. A razão de eu ter ficado é por conta disso tudo que eu mencionei para vocês. Porque o estilo de vida é melhor. Porque uma vez que você faz a sua vida, as coisas acontecem. Eu fiz amigos e na época, né, eu montei apartamento, tinha móveis e tal. E aí você compra carro e aí você começa a viver a sua vida e a sua vida se torna normal, né? E aí você para de sentir que o Brasil é melhor do que aqui. E você para de comparar os serviços, você para de comparar as lojas, você para de comparar a comida. E aí você vai vendo que aquela comida que você queria no Brasil tem um equivalente aqui, entendeu? Então no início você quer, não, porque aquele biscoito era melhor no Brasil. Porque isso era melhor no Brasil, porque o serviço era melhor no Brasil. E aí você vai se acostumando com a vida. Claro que no início você vai comparar tudo, é a única referência que você tem. E aí aos poucos você vai se adaptando. E aí quando eu me adaptei, é muito difícil de voltar. E aí eu terminei esse namorado da época e eu terminamos. E ele é brasileiro, né? E ele ainda tá aqui. E aí eu conheci o Alex. E aí fica mais difícil de voltar, porque ele é inglês e não tem a mínima vontade de voltar para Londres. E ele adora morar na Austrália. Então eu espero que eu tenha saciado a vontade de vocês de saber um pouquinho mais da minha vida aqui na Austrália, do porquê de eu ter vindo e ficado. E eu espero que a Aya Maria não tenha te incomodado com a cabeça dela. Acho que ela ficou deitada aqui o tempo todo. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem mais perguntas a respeito da Austrália, por que eu fiquei, por que eu vim e etc. E sobre o Alex e o pastel preferido dele, coloque aqui nos comentários. Tá? Beijo.